fizemos uma chapa, fizemos uma composição, primeiro com uma eleição nacional, nós tínhamos que dar uma amplitude na nossa representação. É um candidato, eu sou candidato indicado pelo Sindusprev do Rio de Janeiro, com apoio da ANASPES, Associação Nacional dos Servidores da Previdência Social, Assistência e Previdência Social, e tem também um suplente, que é o companheiro Campos, que é do estado do Amazonas, que é diretor estadual da ANASPES, ele é diretor também nacional da ANASPES, e ele já foi, inclusive, conselheiro do estado do Amazonas na GEAP, lá no norte do país, e nós resolvemos fazer uma composição, um candidato da região sudeste com um candidato da região norte, representando duas grandes entidades, o Sindusprev do Rio de Janeiro, um sindicato com mais de 50 mil associados, mais o companheiro Campos, que representa a ANASP, uma entidade também com mais de 50 mil associados, para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho com a legitimidade da representação dos servidores do INSS. E é com essa disposição que nós nos apresentamos à Comissão Eleitoral, tivemos a nossa candidatura homologada, a nossa chapa é a chapa 1, deveria ser a única chapa, porque nós cumprimos todas as exigências para a Comissão Eleitoral, enquanto que outras chapas não cumpriram e o processo quase que não ocorreu, porque só existia uma chapa inscrita até então, que era a chapa da qual eu faço parte. Mas hoje são 3 chapas disputando o processo, a nossa é a chapa 1, nós estamos aqui pedindo voto dos assistidos, dos nossos servidores ativos, aposentados, pensionistas, aqueles que são assistidos, inscritos na GEAP, pedindo um voto de confiança, pedindo que votem, compareçam a qualquer agência do INSS. Em qualquer agência do INSS estará sendo disponibilizado para uma determinação da Comissão Eleitoral e também para uma determinação da presidência do INSS. Em qualquer unidade do INSS no Brasil, o servidor terá acesso àquele servidor que é aposentado ou servidor que hoje não tem um e-mail institucional, que não tem uma senha de acesso, pelos mais diversos motivos, porque estava afastado, estava de licença, porque está adoentado, porque está aposentado, ele tem esse acesso em qualquer unidade para que ele possa votar na eleição dos seus representantes, titulares e suplentes, para o Conselho Deliberativo da GEAP. E é para isso que nós estamos aqui nos colocando à disposição e contamos com os votos dos companheiros e companheiras na chapa 1. Primeiro, eu acho que o que vai legitimar a candidatura, legitimou a candidatura e vai legitimar, se formos eleitos, o nosso papel dentro do Conselho Deliberativo é o fato dessa candidatura ter sido aprovada numa Assembleia Estadual da categoria. Então, os servidores, efetivamente, escolheram o seu representante. Isso nos dá autoridade para poder colocar o dedo nas feridas da GEAP. E também porque foi feito um acordo, foi assumido um compromisso da minha parte com a categoria de que qualquer decisão que tivesse que ser tomada enquanto conselheiro eleito, que ela deveria ser submetida primeiramente para a categoria. Nós não vamos estar lá simplesmente votando ao bel prazer da minha interpretação ou da minha vontade. Existem questões crônicas, críticas, que têm que ser debatidas dentro da GEAP, e na hora de se votar, tomar decisões, nós vamos dividir, vamos levar para a categoria, vamos trazer para a categoria os problemas, discutir com a categoria para saber de que forma nós vamos votar no Conselho Deliberativo. Esse, para mim, foi o melhor entendimento e foi a melhor saída que nós encontramos para dar ainda mais legitimidade ao nosso mandato na GEAP. Primeiro é deixar público o que está acontecendo dentro da GEAP. Chegando lá, tomar conhecimento de fato, visualizar o que está acontecendo, ter as informações necessárias, repassar através dos nossos
mais diversos meios de comunicação que nós temos, Jornal do Sindicato, boletim específico, site, página, né, junto com o Sinsprev e com a ANAS, porque também é parceira nossa nessa eleição, e com isso nós, a partir do momento que nós vamos ter que trazer para a categoria os problemas e discutir com a categoria nas nossas assembleias, a partir daí colocar a verdade para a categoria e tentar organizar a categoria para que haja uma resistência. Se nós sairmos daqui e fomos para a Rua da Alfândega, na esquina com a Avenida Passos, onde está a Superintendência da GEAP no Rio de Janeiro, e lá nós fizemos uma manifestação, 2, 3, 4, ocupar se for necessário, né, colocar nossas faixas, dar visibilidade ao problema, fazer a denúncia com responsabilidade, ao ponto até mesmo de que outros meios de comunicação possam também reproduzir a nossa insatisfação e acabar dando uma divulgação maior sobre o estado catastrófico que se encontra a GEAP. Consequentemente, nós vamos trazer mais assistidos, mais associados da GEAP para junto desse movimento, para que a gente possa fazer a ocupação, se for necessário, as manifestações quantas forem necessárias. Por mais que tenha um conselho administrativo que é indicado pelo governo e que são remunerados, e nós não somos, né, e eles são pagos para poderem fazer da GEAP o caos que ela se encontra hoje, o Conselho Deliberativo, apesar de não ser profissionalizado, ele cumpre um papel de que ele tem que aprovar as decisões, né, os programas da GEAP são aprovados no Conselho Deliberativo e as decisões são tomadas, são encaminhadas, né, os programas aprovados são aplicados pelo Conselho Diretor. É óbvio que, apesar de ter uma representação de servidores, não só da Previdência, como da Saúde, do Trabalho, de outros ministérios, no Conselho Deliberativo também tem uma representação governamental nesse mesmo Conselho. Na hora de você fazer a discussão, quando você tem a autoridade de ter sido eleito pela categoria e você tem também a autoridade de ter sido indicado pela categoria e por ser um sindicalista, eles vão ter que ter muito cuidado com as propostas que eles vão apresentar lá. Não é qualquer proposta, qualquer balela. Eles não vão ficar lá apresentando, tentando nos tratar como idiotas ou imbecis, porque nós não somos bastante espertos e eles sabem que se nos colocar em condição, nas condições que não nos agrada, nós vamos para o pau. Nós vamos gritar, nós vamos discutir, nós vamos denunciar, nós vamos dar publicidade ao que está de errado. Eu acho que esse já é um começo para que eles possam, eu acho que tirar um pouquinho o pé do freio e começar a tratar a questão da GEAP com um pouco mais de cautela, com um pouco mais de seriedade, porque eles sabem que agora poderá, né, se nós formos eleitos, a nossa chapa não for eleita, eles saberão que terão ali representantes, 2 servidores, que não são chapa branca. Eu não sou um representante de servidor que faço qualquer tipo de conluio com representantes do governo, estou sentado no colo do governo, sou remunerado pelo governo, sou apadrinhado pelo governo. Eu sou representante de uma entidade sindical, de uma Associação Nacional de Servidores da Previdência Social, então eu tenho autonomia para poder, né, autonomia e autoridade para poder discutir as questões dos interesses dos servidores. E com lisura, com respeito e com a capacidade de poder, de uma certa forma, dar uma travada na forma como eles vinham gerindo a GEAP antes. Eu tenho certeza que com a nossa eleição, eles vão ter mais cuidado da forma como eles tratavam a GEAP anteriormente em relação a esse próximo período da nossa participação no Conselho Deliberativo. Nós queremos a patronal de volta. A GEAP, o modelo da GEAP não nos atende e não resolve o nosso problema. Nós temos saudades da patronal. É isso que os servidores do INSS estão dizendo. Nós tínhamos um plano de saúde que era trazer inveja para outros trabalhadores a partir do momento que nós tínhamos qualidade no serviço prestado pela patronal.
Nós temos uma situação aqui que tem que ser dita e com muita transparência, com muita tranquilidade. Se existe um rombo na patronal, na GEAP, se existe déficit de 300 milhões, que chegará a 600 milhões até o final desse ano, a responsabilidade por esse rombo é do governo federal. Porque a gestão da GEAP administrativa, quem gasta, quem paga, quem assina o cheque, são representantes indicados pelo governo federal. Pelo INSS, pelo ministro da Previdência, pela Casa Civil, pela Presidência da República, foram eles que destruíram a GEAP. Então, a partir do momento que nós não temos responsabilidade nesta situação que a GEAP se encontra hoje, nós podemos apontar onde estão os erros. Agora, para apontarmos onde estão os erros, nós temos que fazer o quê? Uma auditoria. Temos que ter uma auditoria independente, ou uma auditoria feita pelo Ministério Público Federal, porque tem dinheiro do governo federal colocado dentro da GEAP, que é a per capita do governo em relação à contribuição que o servidor paga, uma auditoria com participação da Controladoria Geral da União, onde nós temos que ver os números, o que está sendo pago, o que está sendo recolhido. Nós temos que discutir o mercado, porque a GEAP, sabe, um dos motivos dos profissionais abandonar a GEAP, porque a GEAP paga a pior tabela de planos de saúde do país, é a menor tabela. Então os profissionais vão garantir, nos hospitais, clínicas, laboratórios, vão garantir um pedaço do seu atendimento para a GEAP, que já paga abaixo da tabela, aí no final não pagam, não recebem. Porque a GEAP é inadimplente, que a GEAP é má pagadora, entendeu? Porque vive glosando, porque leva 6 meses para poder pagar, força o não pagamento para forçar depois um acordo, para negociar a dívida. Isso é um absurdo. Essa é a gestão do governo federal dentro da GEAP. Nos cobra hoje participação, como você mesmo disse e lembrou, de quase 90% de um atendimento odontológico, quando você não encontra isso em nenhum outro plano de saúde que está disputando o mercado. Então, se nenhum outro plano necessita dessa participação para se manter, por que a GEAP precisa descontar, além do que cobrar, além do que já é descontado do servidor? E além da participação do governo, ainda desconta, ainda cobra, né, participação. O servidor ainda tem que dar uma parte daquele procedimento a que ele se submeteu, seja um exame, seja uma extração de dente, seja uma internação ou uma consulta. Então nós temos que eliminar isso, trazer de volta benefícios que nós, quando éramos da patronal, tínhamos, que hoje nós não temos, como você mesmo citou, órteses e próteses. Nós mandávamos fazer um óculos, as lentes, quem ressarcia era a GEAP, era a antiga patronal, entre tantos outros procedimentos em que nós tínhamos uma contribuição por parte da antiga patronal, que a GEAP poderia manter ao longo desses anos, ter mantido ao longo desses anos para os trabalhadores, para os nossos associados da GEAP. Então, a partir do momento que nós tivemos ideia das contas, que nós soubermos para onde foi o dinheiro, quais foram os pagamentos que foram feitos, por que os hospitais não recebem, porque eu consegui visualizar o seguinte: para a GEAP hoje é mais interessante ter menos atendimento, porque é menos despesa que a GEAP paga. Consequentemente, vai fazer caixa para cobrir o rombo. Só que com isso traz a insatisfação do servidor, que paga e quer ser assistido. Ele quer ter o atendimento dele concluído. Ele vai no médico, do médico ele quer ir para o laboratório fazer o exame, do laboratório, se ele tiver que fazer uma cirurgia, ele ir para a cirurgia e ter um hospital onde ele vai ficar internado com a mesma qualidade que ele tinha antes. E ele hoje não tem. Por quê? Porque o médico não quer mais atender porque a tabela é baixa, porque a clínica, o laboratório não quer mais fazer porque fica acumulado meses para poder receber o pagamento que a GEAP lhe deve, porque os hospitais estão sobrecarregados de outros atendimentos e não querem reservar uma cota, um pedaço do seu atendimento para a GEAP, porque a GEAP não paga um dia, porque a GEAP deixa acumular, deixa atrasar para depois chamar para negociar, inclusive negociações que nos causam suspeita. Porque o que está sendo negociado para se pagar a profissionais, a hospitais, me deixa dúvida da lisura. Me deixa uma dúvida de que se não está havendo vantagem nessa história, se alguém não está levando vantagem nessa história. O que nós queremos é uma GEAP adimplente, não inadimplente. O que nós queremos é uma GEAP de qualidade. Agora, para isso, nós temos que estar lá dentro, nós temos que visualizar o rombo,
visualizar onde se chegou esse rombo e começar a discutir a forma de trazer de volta esse atendimento sem que nós tenhamos que pagar mais por isso, porque a última proposta da GEAP foi transferir, com o aumento da participação do servidor, do associado, transferir esse rombo para a nossa conta, sem apresentar, sem que o governo federal, através do Ministério do Planejamento, aumentasse a participação do governo nessa conta. Porque nós vamos ser majorados, mas o governo não vai aumentar a sua participação. Então nós vamos pagar um rombo que foi causado pelos representantes do governo dentro da GEAP. E essa responsabilidade não é nossa, porque não fomos nós que cometemos o rombo que a GEAP hoje se encontra. Então, por isso, não nos cabe, não cabe a nós servidores arcarmos com essa despesa.